Ainda mais que hoje eu errei de sala, né? Deixa eu compartilhar. Gente, eu fiquei assim, eu disse, meu Deus, eu tô doida. Doida. Olha só, a gente... Deixa eu chegar um pouquinho para o canto aqui. Nós vamos começar... Vocês lembram quais as tendências pedagógicas que nós vamos trabalhar hoje? São as tendências pedagógicas no Brasil. Agora, essas tendências brasileiras, elas foram influenciadas, né, pelo movimento cultural e político da sociedade. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Vou deixar para cá. Pelo movimento cultural e político da sociedade, foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do nosso país. Então, tanto o professor Saviani, eu queria até depois, eu vou mostrar para vocês a minha foto com o Libânio. Eu achei. Lembra que eu falei para vocês que eu tinha uma foto com o professor Libânio? Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Só que eu não estou achando. Mas depois eu vou procurar e mostrar para vocês. Se eu não achar hoje... Ué, ela saiu da bolsa. Depois eu procuro. Então, essas tendências, elas se dividem em tendências o quê? Vamos lá. Vocês lembram? Tendências liberais e tendências progressistas, não foi isso? Agora, essas tendências foram importantes para a nossa formação pedagógica, né, brasileira. A formação mostrando principalmente como que esse ensino começou. Então, nós vamos trabalhar... A gente vai ver que as tendências, que a tendência liberal, ela se divide em quê? Vou voltar cá atrás para vocês não verem. Quem é que gostaria de falar? Alguém lembra? Tem a tradicional. Tradicional, muito bem. Renovada progressivista. Progressivista, ô linda! Renovado o quê? Essa aí? Oi? Carl Roger. Vamos lá. Renovada não? Não diretiva. Não diretiva. Não diretiva. E? Tecnicista. Muito bem. Agora, e a outra? Qual é a outra? Que são as que a gente pode chamar tendências progressistas. Libertadora. Libertadora, do Paulo O que mais? Libertária. Libertária, muito bem. Crítica social dos conteúdos. Uma é a Baltar, que está falando. E a outra quem é? Ariane? Não. Marlene. Marlene. Muito bem, gente. Obrigada aí pela participação. Show. Então, vocês ainda lembram alguma coisinha. Que bom. Muito bem. Quais foram as tendências liberais? A tradicional, a renovada progressista, a renovada não diretiva, né, e a tecnicista. E aqui está progressista, mas é progressivista. E a tendência progressista, qual foi? Essas tendências progressistas. Libertadora, libertária, crítico social dos conteúdos. Deixa até depois eu conserto. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho de cada uma. Então, eu costumo falar aqui, por que tendência liberal? Então, as tendências liberais não quer dizer que é algo, essa questão de ser liberal, não quer dizer que tem que ser algo assim, aberto, que é algo assim, à vontade, democrático, né? Mas como uma instigação da sociedade capitalista ou sociedade de classes que sustenta a ideia que
que o aluno deve ser preparado para assumir papéis sociais de acordo com as suas aptidões e aprendendo a viver em harmonia com as normas do tipo de sociedade, né, da época, tendo uma cultura individual. Então, eles visavam o quê? Preparar, né? Preparar o aluno para assumir um papel social. Então, a gente tem a tendência liberal tradicional, que foi a primeira a ser instituída no Brasil por motivos históricos, né? Porque, principalmente, quando chegou aqui ao Brasil, os jesuítas, né? Então, ela é a primeira que vai instituir, porque tudo vai se voltar exatamente para a religião, porque são eles que vão começar o ensino, né, no Brasil. E qual o papel da escola? A atuação da escola consiste que na preparação intelectual, né, e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. Seu compromisso é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. Então, essa pedagogia, gente, tradicional, ela teve início no século XIX, passou com grande força pelo século XX. Se a gente for pensar, ela ainda tem raízes no nosso século XXI, né? Todo mundo sabe disso, né? Porque muita coisa, se você for pensar, existe muita coisa que ainda existe nos dias de hoje desse tradicionalismo, né? Os conteúdos de ensino, deixa eu puxar devagar aqui, são conhecimentos e valores acumulados pelas gerações adultas e repassados aos alunos como verdades. Então, todo conhecimento, ele vai ser marcado pelas verdades, né? O ensino em si vai ser marcado pelas verdades consideradas verdades, mas que eram impostas aos alunos, né? Porque todo o ensino dessa época ele se dava pela memorização. Era o professor que interpretava e os alunos recebiam e devolviam, né? Através da memorização. Eu peguei essa época um pouquinho. Já pensou você numa época que você teria que saber todas as capitais do mundo para fazer uma prova de admissão? Vocês já ouviram falar em admissão, gente? Vocês são novinhas, mas Marlene deve ter ouvido falar, hein, Marlene? Cadê Marlene? Marlene? Já. Um pouquinho, não muito. Não muito, talvez você seja mais nova do que eu, hein, Marlene? Marlene? Um pouquinho. O que era admissão? Admissão era uma série extra que era feita após a quarta série, porque eu estudei na época que era da primeira série à quinta série, não existia pré-escolar. Então, o que existia nessa época? Para você entrar no ginásio, que hoje corresponde ao segundo segmento do ensino fundamental, né, no caso do 6º ao 9º ano, você tinha que fazer uma prova. E essa prova se chamava a prova de admissão, admitir a entrar no ginásio. Era uma prova que tinha até cursinho, tipo vestibular, tinha um cursinho. E que só quem fazia, quem tinha grana na época, quem tinha dinheiro. Quem tinha dinheiro podia pagar a admissão. Então, e nessa prova, olha como que era, gente. Você fazia uma prova oral e você fazia uma prova escrita para você entrar no ginásio e concorrer a uma vaga. Eu fiz isso, hein? Eu lembro que na época eu tirei em 3º lugar, meu irmão em 2º e uma menina que a gente com muita amiga que tirou em 1º lugar, Linete Quintanilha, nunca esqueci o nome dela. Fala. Aqui também tinha uma escola assim, que ela se chamava Senai. Aí eu também cheguei a fazer prova, aí eu fiquei em 11ª. Aí eu não pude entrar. Não pôde entrar? Porque tinha mais gente na minha frente que tinha tirado nota maior do que a minha. Jesus. Aí eu fiquei na fila de espera. Aí não consegui entrar.
Uhum. Aí, o que que acontecia? Você fazia... Foi legal a prova. Então, você fazia uma preparação, mas isso é importante, sabia? Legal que você participou disso. Você fazia uma preparação, quem tinha dinheiro podia pagar essas aulas. Quem não tinha, estudava em casa, se inscrevia e ia fazer a prova, né? Na época, eu lembro que, poxa, era eu e meu irmão, mamãe não podia pagar duas alunos. Nós estudamos em casa com minha mãe e minha tia. E nos inscrevemos para fazer a admissão. Mas, olha, era puxado. Por isso que eu falo, era memorização, porque nessa época você estudava tudo do mundo, as capitais de todos os países da Ásia, da África, da época. Você tinha que estudar aquilo tudo e saber de cor e salteado, porque eram essas perguntas que eram feitas, que era a prova oral de história, de geografia, entendeu? Você tinha que fazer a prova oral. Mas foi importante, né? Consegui chegar e entrar no meu ginásio. Bom. Ô, Marinéia. Fala, amor. Mas aí no caso, Marcelo. Mas fala, aí no Marcelo. Pode Por falar. caso, isso era para entrar assim num tipo de escola específica ou tinha que fazer essa prova para estudar? Se não passasse, como é que era? Não, você tinha que fazer essa prova para poder ganhar uma vaga e estudar, que era uma escola particular. Mas você pagava, tá? E você era... hoje, vamos ver hoje. Hoje você estuda numa escola pública. Porque na minha época, Marcele, não tinha escola pública. Que você tem hoje, que você pode escolher lá e vai até o 9º ano, depois tem o ensino médio, vai direto, não é isso? Lá não. Você tinha que passar na prova para poder guardar uma vaga para você, porque não tinha, assim, grandes salas muito cheias. Aí você teria que ir. E a gente fez a prova para poder sair vamos falar, do Fundamental 1, né? Que hoje vai até o 5º ano, né? E para poder entrar no ginásio. Para entrar no ginásio tinha o processo de admissão. Para você ser admitido para poder entrar. Tem gente que passava, tem gente que não passava. Aí tinha que entrar, fazer de novo depois. Mas foi interessante na minha vida. Passei, né? Bom, aí todo mundo lembra que o tradicional, quem era a figura principal, gente? Vamos lembrar aí. Quem não assistiu, vai ouvindo. Quem era a figura principal? O professor. Muito bem, foi Beatriz, não foi? Isso. Era o professor. Por quê? Era ele que fazia tudo para o aluno. Esse professor era quem? Interpretava a matéria. Ele, ao mesmo tempo que ele dava a matéria, ele interpretava, dava mastigada para o aluno. E o aluno, nesse momento, era o ser passivo. Ele não, como é que se diz, interpretava a matéria. Tá? Ele era passivo. Ele não fazia interpretação da matéria. O que ele tinha que fazer? Devolver, decorar, para poder... Se a gente for pensar, hoje em dia, para você fazer qualquer prova de seleção, qualquer prova de Enem, mas assim, se você for fazer uma prova mesmo para concorrer a um cargo, alguma coisa, você tem que saber. Você tem que saber os conteúdos ali. Não é isso? Você tem que estudar mesmo. Então, e muitas vezes você tem que decorar, principalmente se for na área de direito. Você tem que ter conhecimento mesmo, né? Tem um pouco ainda disso. Método. O método é a famosa exposição verbal, né, da matéria ou demonstração. Tanto a exposição quanto a análise são feitas pelo professor. Quer dizer, o professor interpreta, né? Observado os seguintes passos: preparação do aluno, apresentação, associação, generalização e aplicação. O professor
que vai aos poucos, apresentando o conteúdo ao aluno, ele mesmo faz a associação, ele mesmo vai linkar com outros conteúdos e vai cobrar desse aluno. A aplicação pode ser em forma de exercícios, de provas, etc. Como que era o relacionamento, então, professor-aluno? Gente, era um relacionamento baseado na autoridade máxima de quem? Do professor, né? Que sempre exigia uma atitude o quê? De receptiva dos alunos, né? Que obedecessem, e impede qualquer comunicação entre eles na sala de aula. Quer dizer, o aluno tinha que estar ali certinho, sentadinho, virado para frente, sem comunicar com os colegas. Quais os pressupostos de aprendizagem? A ideia de que o ensino consiste em repassar conhecimentos para o espírito da criança é acompanhado de uma outra, de que a assimilação da criança é idêntica do adulto, apenas menos desenvolvida. Por quê? Não havia distinção entre crianças e adultos. Achava que a própria criança estava ali, ela tinha que aprender tal qual o adulto. Mas era essa a ideia. E teria que respeitar o professor, tudo seguindo a mesma metodologia. Não leva em conta, então, o quê, gente? As características individuais dos alunos, né? Se era parecido com tudo que era passado aos adultos, achando que a criança era idêntica, né? Então, ela não vai levar em conta as características próprias do educando, nem a idade, o nível de desenvolvimento, né? Tudo que a gente tem que levar em conta hoje. A aprendizagem, então, ela se torna o quê? Mecânica, recorrendo frequentemente à coação. Porque a gente está falando da época, o que existia nessa época? Alguém lembra? Coação. As crianças eram coagidas porque existia o quê? Castigos, né, gente? Lembram disso? Ninguém pegou caroço de milho, ninguém pegou reguada. Alguém já levou reguado aí? Ó, beliscão. A aprendizagem, então, ela era mecânica, recorrendo frequentemente à coação. A palmatória. Professora, eu levei beliscão. Ai, meu Deus. Quem levou beliscão? Eu levei. Marlene? Marlene, o que você aprontava para levar beliscão? Nada, é porque eu chorava na aula e não sabia fazer o ditado, e a professora me beliscava. Ai, tadinha. Fala, quem que ia falar? Fala, amor. Ariane. Fala. Eu levei apagador na cabeça, professor. Ai, que horror. Sério, e hoje em dia ela foi minha diretora. A minha professora foi minha diretora, ela morre de rir, mas eu era muito bagunceira, misericórdia. Você era bagunceira, Ariane? Era, professora. Então você não pode reclamar se tiver filhos brancos, tá? Não, já estou acostumada comigo mesmo. Então, a avaliação, ela se dá por verificações de curto prazo e o reforço geralmente é negativo. Por quê? Porque nesse período, se você errasse alguma coisa, você ganhava beliscão, você ganhava apagador, nota baixa, às vezes apelo aos pais, que também, por sua vez, também recorriam aos castigos, né? Porque não ficava somente na escola, mas nas famílias também. Era comum, não sei se vocês pegaram a época, eu peguei um pouquinho dessa época, porque mamãe falava assim, se aprontar na escola, apanha em casa também e apanha na escola. E ninguém podia nem arranjar, né, algum problema. Bom, aí a gente tem a outra tendência que vocês lembraram, né, que é a tendência liberal renovada, né? Essa tendência liberal renovada manifesta-se por várias versões. Ela pode ser chamada progressista ou pragmática, mas que tem em John Dewey e Anísio Teixeira seus representantes mais significativos, e a renovada não diretiva. Mas eu prefiro, vou falar com vocês, para que a gente não faça
confusão, alguns autores colocam progressista, mas eu prefiro que seja chamada progressivista, né? Porque é o termo que vai ser usado pelo autor que nós estamos estudando. E até porque lá na frente a gente vai falar de tendências progressistas, aí pode fazer confusão. Eu trouxe até umas questões depois que eu vou mostrar para vocês. E a renovada não diretiva, fortemente inspirada em Carl Rogers, o qual enfatiza também a igualdade e o sentimento de cultura como desenvolvimento de aptidões individuais. Nós vamos ver que uma é mais cognitiva, baseada mais no cognitivo do aluno, e a outra vai pensar mais no sujeito, na pessoa. Aí a gente tem Dewey, né? E temos também Anísio Teixeira, dois grandes, né? E o Carl Rogers, que são dessas tendências. Então, a gente vai falar, eu vou mudar aqui, progressivista. É isso que a gente falou primeiramente dela, renovada, progressivista. Rapidinho, só para tirar uma... Então, nós vamos falar da tendência renovada progressivista. Qual o papel da escola? Bom, essa tendência, a finalidade da escola é adequar as necessidades individuais ao meio social e, para isso, ela deve se organizar de forma a retratar o quanto possível a vida. Agora, essa tendência, gente, ela vai surgir exatamente na época. Eu não vou falar muito porque eu acho que é o grupo da Bia. Bia, é seu grupo que vai falar de escola nova, né? É sim. Então, ela é importante, principalmente porque ela vai entrar em contraposição a essa tendência, a tendência tradicional. Por quê? Ela vai dar um plus diferente, principalmente a questão da criança, que antes era visto como um ser passivo. Agora não, a criança passa a ser o centro de tudo. Então, ela vai mesclar o quê? Uma centralização do processo de aprendizagem, mas visando sempre as necessidades das crianças, atenção à individualidade dos alunos, vai respeitar a diversidade, integrar principalmente os conceitos sociais mais importantes, né? Então, a gente vai ver que o aluno ele passa a ser o centro de tudo dentro dessa proposta. Então, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente aos desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que a conteúdos organizados racionalmente. Trata-se de aprender a aprender. Nesse momento, essa progressivista, ela vai falar muito nessa questão de aprender a aprender. Ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Aí nós vamos ver também os métodos de ensino. A ideia, aprender fazendo, está sempre presente. Vão se valorizar as tentativas experimentais, a pesquisa, a descoberta, o estudo do meio natural social, o método de solução de problemas, principalmente porque nessa época da escola nova, né, que foi em 1932, através de um manifesto dos pioneiros, né, vão surgir, né, nós vamos ver as ciências novas que estavam surgindo, muitas preocupações, principalmente com a questão da criança, né? E esses métodos vão ser importantes, principalmente, né, nas escolas ativas, nas escolas novas, eles vão variar. E a gente vai ter vários pensadores importantes na área de educação, porque a gente vai ter o Dewey, vai ter a Montessori, o De Crowley, o Zinet e outros,
que eles partem de atividades adequadas à natureza dos alunos e às etapas do desenvolvimento. Por quê? Porque até então, tudo era ensinado à criança, tudo como se ela fosse um adulto. E a partir desse momento da escola nova, novas ideias foram surgindo. Então, a criança passa a ser o centro de tudo. E esses educadores, eles começaram a influenciar, né? Trazendo novas ideias, né? E principalmente separando e mostrando que a criança não pode aprender tal qual o adulto. Ela passa por etapas de desenvolvimento, até porque estava surgindo como as ciências novas, a psicologia, a biologia, né? Um estuda o corpo, o outro vai estudar a mente, etc. E como que era o relacionamento professor-aluno? Não há lugar privilegiado para o professor nesse momento, não. É um diferencial da tradicional. Antes, seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Se intervém, é para dar forma ao raciocínio. Então, o professor agora ele tem um outro papel, né? Ele é um orientador da aprendizagem. A disciplina surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Então, aí, nesse momento, a gente tem que explicar para ela, né? Quais são os limites, quais são os seus deveres, seus direitos, né? Tanto do professor, tanto do aluno. Mostrar que a vida está ali e a gente tem que ter consenso, né? Na vida grupal. É importante o relacionamento positivo entre professores e aluno. Por quê? Por causa da vivência democrática. Todos vivemos juntos. Deixa eu ver se eu pulei alguma coisa. Pulei. Rapidinho. Deixa eu ir por aqui. Bom, relacionamento, nós já falamos. Agora, quais são os pressupostos de aprendizagem? A motivação depende da força de estimulação do problema e das disposições internas e interesses dos alunos. Assim, aprender se torna uma atividade de descoberta, é uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas o meio estimulador. Então, para isso, o professor tem que incentivar, né? Tem que ser aquela pessoa que incentiva, o ambiente tem que ser acolhedor, para que o aluno possa estar ali com curiosidade, para que ele possa se estimular, né, para aprender. Aí a gente tem a tendência liberal renovada não diretiva. Qual o papel da escola? Acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes. Então, essa aí já é diferente, né? Atitude, lá aprender fazendo, né? Essa é na formação de atitudes, razão pela qual deve ser mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os pedagógicos e sociais. Então, a parte cognitiva, né, os problemas sociais já não eram tão importantes. Todo esforço está em estabelecer um clima favorável e uma mudança de dentro do indivíduo. Isto é uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Então, a gente tem como destaque aqui Carl Roger. Roger considerava que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada, mas o mais importante para ele era favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal. Um local que você estivesse, mas que você se sentisse bem, valorizado, né? Então, com autoestima, isso era importante para ele, era o clima do local, a realização pessoal, de você estar num local que te faz bem. Isso era o mais importante, era tudo voltado para a pessoa, né? Os conteúdos de ensino. A ênfase que essa tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações e da comunicação torna secundária a transmissão de conteúdos. Quer dizer, o mais importante seria a parte pessoal do que propriamente a parte cognitiva dos conteúdos, né? Métodos de ensino. Os métodos usuais são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. E o que era importante? Roger explica,
explicita algumas características do professor facilitador. Então, esse professor, ele tinha o quê? A aceitação da pessoa, do aluno, ele tinha que aceitar seu aluno, a capacidade de ser confiável. Então, ele teria que ter isso tudo, ser receptivo, ter plena convicção na capacidade e autodesenvolvimento dos seus alunos. São coisas importantes dentro desse processo. Mas já pensou? Aceitação da pessoa do aluno, capacidade de ser confiável, receptivo, característica do professor facilitador. Esse professor é o facilitador. Receptivo e ter plena convicção na capacidade de autodesenvolvimento dos seus estudantes. Todos vão conseguir, né? Relacionamento professor-aluno. A pedagogia não diretiva propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade através de experiências significativas que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. O professor é um especialista de relações humanas. Então, ele tem que entender disso. Ele tem que entender que aquele aluno que está ali, ele tem que estar feliz, né? Ele tem que estar se sentindo bem na sua aula. Então, ele é um especialista de relações humanas. Peraí. Deixa eu voltar um pouquinho aqui, porque... Peraí. Puxei demais. O professor é especialista das relações humanas, isso. Esse aqui por aqui mesmo. Aí vai demais. É porque esse aqui não está no PDF. Pressupostos de aprendizagem. A motivação é um ato interno, busca de autorrealização, valorização do eu. Exato. Então, para isso, esse professor facilitador tem que estar sempre incentivando o aluno, porque através dos incentivos é o que vai trazer o quê? A motivação. E a motivação é algo interno, né? Então, é a busca da autorrealização do aluno. Aprender, portanto, é modificar suas próprias percepções. Daí que apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas percepções. A avaliação escolar perde inteiramente sentido, privilegiando-se a autoavaliação, de como que o aluno está se sentindo, a autoavaliação feita pelo aluno. Tendência liberal tecnicista. Alguém lembra dessa? Vamos lá, gente. Não fica só os retratinhos, eu não sei se vocês estão aí. Alguém lembra da tendência liberal tecnicista? É a que formava, que era para... Como é que diz? Formar as pessoas para trabalharem. Isso, é a modeladora do comportamento, mas para o trabalho, né? Isso aí, certinho. É de Skinner, né, professor? Oi? Fala. Skinner. Skinner. Isso aí, foi o principal expoente. Bom, o papel da escola em um sistema social funcional e harmônico, né? A escola atua através de técnicas específicas como modeladora do comportamento humano, com o objetivo de integrar os indivíduos à máquina do sistema social global. É porque na época, né, porque praticamente a tecnicista, ela surgiu no Brasil no século XX, né, e no final dos anos 60. E qual era a importância dessa tecnicista? Era adequar os modelos de produção ao sistema capitalista, né? Nessa tendência, o mais importante é o aprender a fazer, né? Que é a racionalidade, que são seus princípios, a racionalidade, a eficiência, a produtividade. E Skinner, ele foi o expoente principal dessa corrente psicológica, também conhecida como behaviorismo.
Behaviorismo, né? Behavior que significa comportamento, né? Que ela vai ser baseada nisso. Aí que eu até botei. Hoje eu devia ter trazido para vocês, mas se der tempo eu coloco depois. É porque eu não consegui gravar. Tempos modernos. Muito bom. Fala um pouco disso. A escola, então, gente, atua assim no aperfeiçoamento da ordem social vigente, que é o sistema capitalista, né? Articulando-se diretamente com o sistema produtivo. Agora, ela foi adotada principalmente na época pelos militares, no governo militar, né? No período da ditadura militar. E era voltado, né, principalmente para o microensino, que eram os cursos, né, mais voltados para a formação de mão de obra. Fica a cargo da educação escolar administrar o processo de obtenção de conhecimentos úteis, necessários e específicos, atitudes e habilidades dos alunos. E os conteúdos de ensino? São as informações, princípios científicos, leis, né, etc., estabelecido numa sequência lógica e psicológica por especialistas. Então, a matéria de ensino apenas o que é redutivo ao conhecimento observável e mensurável. Os conhecimentos decorrem, assim, da ciência objetiva, eliminando-se qualquer sinal de subjetividade. Até porque, nessa tendência, ela se valorizava as indústrias, a tecnologia e o capital. Então, tudo era voltado, né, para formar esse tipo de profissional que a gente teria lá na frente. E, nesse sentido, a gente vai ver que professores e alunos eles não eram valorizados. O mais importante era a tecnologia, o que iria sair dali, né? O material instrucional encontra-se sistematizado em manuais, nos livros didáticos, nos módulos de ensino, nos dispositivos audiovisuais. Existe, por exemplo, eu costumo falar que são os cursos técnicos, né? Que você tem ali os módulos que você estuda, ali certinho. O Senai é um exemplo, né? E quais são os métodos de ensino? Consiste nos procedimentos e técnicas necessárias ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informações. Eu costumo falar que a instrução programada é um exemplo clássico disso, né? Porque através da instrução programada, que é esse material instrucional, o aluno, ao mesmo tempo que ele estuda, ele vê as respostas, ele vai fazendo e ele vai trabalhando independentemente, autonomamente. O professor, ele vai ser mais um instrutor de manual. É mais ou menos parecido. Alguém fez? Ninguém, né? Porque eu vou fazer uma pergunta para um bando de gente mais jovem do que eu. Mas eu não sei se a Marlene fez datilografia. Fez, Marlene? Chegou a fazer? Eu fiz curso de datilografia. Eu fiz. Tá vendo? Vocês sabem o que é datilografia, gente? Era a máquina de escrever na época. E você tinha que depois fazer um curso, uma prova que a máquina era cega, né, Marlene? Lembra? Sabe o que é uma máquina cega? É você ter um teclado que não tem nada e você digitar um texto com aquela máquina cega. Vocês imaginem isso. Horrível. Você não sabe aonde Mariné. é o S. Fala, amor. Mariné, a Oi. minha tia, ela fez na época, né, curso de datilografia. E ela falou que a prova tinha, tipo assim, um caixote, né, como se fosse uma tábua, tampando aonde ela ficava com a mão e ela tinha que digitar sem saber mesmo também onde estavam as teclas. Terrível. Eu fiz isso, gente. Que suplício, hein? Eu posso dizer isso para vocês. Agora, era um instrutor de manuais. Ele explicava a gente o manual ali, entendeu? Não havia aquela empatia, aquela coisa, mas ele é um instrutor de manual.
Então, os métodos de ensino consistem nos procedimentos e técnicas necessários ao arranjo e controle das condições ambientais que assegurem a transmissão e recepção de informações. Se a primeira tarefa do professor é modelar respostas apropriadas aos objetivos instrucionais, a principal é conseguir o comportamento adequado pelo controle do ensino. Daí a importância da tecnologia educacional. Então, é totalmente voltado para a tecnologia. Nessa tendência, a tecnologia educacional é a aplicação sistemática dos princípios científicos, comportamentais e tecnológicos a problemas educacionais em função de resultados efetivos, utilizando uma metodologia de abordagem sistêmica abrangente. Porque o importante aí é que o aluno ele consiga operar, né, naquilo que ele está estudando. Qualquer sistema instrucional, há uma grande variedade dele, possui 3 componentes básicos: objetivos instrucionais operacionalizados em comportamentos observáveis e mensuráveis, procedimentos instrucionais e avaliação. É o caso, por exemplo, de você fazer um curso do Senai. Aí você tem lá, não sei, um curso oferecido por eles lá de máquinas para alguma coisa. Você tem que saber operar aquela máquina. Isso que é importante. O instrutor está lá, tem o manual, você vai estudar o manual, né? Através do manual você vai vendo o que você pode aprender. Era assim. A ideia era transformar aquela pessoa ali para trabalhar nas indústrias da época. A tecnologia e o capital eram as coisas importantes. As etapas básicas do processo de ensino são o estabelecimento de comportamentos terminais através de objetivos instrucionais, a análise da tarefa de aprendizagem a fim de ordenar sequencialmente os passos da instrução, executar o programa, reforçando gradualmente as respostas corretas correspondentes aos objetivos. Professora? Fala. Essa técnica ela é ainda usada em alguns cursos, né? Hoje em dia. Hoje em dia, sim, com certeza. Ai, toda hora eu já fiz um curso de informática que era tipo assim. Mas é porque são voltadas para tecnologia. Uhum. Entendeu? O curso de informática em si, você aprende, por exemplo, Excel, você aprende Word, e é tudo assim, por instrução. Você tem um instrutor ali, não é verdade? A pessoa fica ali, ela é um instrutor para você, se você estiver fazendo em algum local. Ele está ali como instrutor, é um professor, mas é um instrutor. Ele passa o quê? O manual junto com você, para você aprender. O essencial da tecnologia educacional é a programação por passos sequenciais empregada na instrução programada, nas técnicas de microensino, multimeios e módulos, né? O microensino geralmente é um método que segue uma sequência, né? Para você... geralmente é uma turma reduzida que você vai trabalhar. Essa pessoa pode fazer um treinamento junto... São coisas assim, mais rápidas, né? Quando a gente fala em multimeios, a gente está falando da área de comunicação social, a gente pode estar falando da TV, pode estar... Antigamente a gente tinha muita coisa pelo rádio, hoje a gente tem muitos cursos pelos computadores, né? São as novas mídias de transmissão, né? E os módulos, por exemplo, é uma parte de um sistema... Por exemplo, você tem um conteúdo dividido, que cada parte é uma etapa, é um módulo. Aí, geralmente, a gente trabalha com módulos nos cursos técnicos, de enfermagem, aí tem uma parte, depois tem outra, primeiro módulo, segundo módulo. Eu trabalhei em curso técnico, mas na direção, e tinha muito disso. Aí tinha os módulos, era enfermagem, segurança do trabalho, tudo era por módulo. Relacionamento professor-aluno, são relações estruturadas e objetivas, com papéis bem definidos. Então, o professor administra as condições de transmissão da matéria, conforme um instrucional eficiente e efetivo em termos de resultados de aprendizagem. O aluno recebe, aprende e fixa as informações. O professor é apenas um elo de ligação entre a verdade científica, que são as instruções, né? As informações são passadas para o aluno, cabendo-lhe empregar o sistema instrucional previsto. É como você falou quando fez o curso de informática.
O professor é quem deposita os conhecimentos, pois ele é visto como um especialista na aplicação de quê? De manuais, sendo sua prática extremamente controlada. O aluno é um indivíduo responsivo, que vai responder, né? Não participa da elaboração do programa educacional, ele só recebe. Ambos são espectadores frente à verdade objetiva. Pressupostos de aprendizagem. As teorias de aprendizagem que fundamentam a pedagogia tecnicista dizem que aprender é uma questão de modificação do desempenho. O bom ensino depende de organizar eficientemente as condições estimuladoras, de modo a que o aluno saia da situação de aprendizagem diferente de como ele entrou. Ou seja, o ensino é um processo de condicionamento através do uso de reforçamento das respostas que se quer obter. Por isso a instrução programada, né? Estímulo, resposta. Assim, os sistemas instrucionais visam o controle do comportamento individual face a objetivos pré-estabelecidos. Exemplo de uma instrução programada sempre tem uma resposta. Aqui tem um exemplo. Em síntese, a instrução programada leva o aluno ao conhecimento e ao aprendizado. Exemplo, uma ficha. Mamífero é todo animal que mama, eu botei porque é criança, né? É todo animal que mama quando é filhote. Todo animal que mama quando filhote é um mamífero. Quando um animal mama ao nascer, podemos afirmar que ele é um mamífero. Então, é uma pergunta, outra pergunta parecida, para no final você dar a mesma resposta que se está querendo. Bom, aí a gente entra na nossa pedagogia progressista. O termo progressista, né, ele foi emprestado por George Snyder, né, que era um pesquisador atrelado à educação e à pedagogia, né, e ele fez uma crítica ferrenha à pedagogia tradicional e também a um movimento escolar novista. Esse termo é usado para designar as tendências que, partindo de uma análise crítica das realidades sociais, sustentam implicitamente as finalidades sociopolíticas da educação. Evidentemente, a pedagogia progressista não tem como institucionalizar-se numa sociedade capitalista. Daí ser ela um instrumento de luta dos professores ao lado de outras práticas sociais. Então, ela já vai por outra vertente, né? E ela tem se manifestado, como vocês já falaram no início da aula, em 3 tendências. A primeira, todo mundo já conhece, que é a libertadora, também conhecida como pedagogia de Paulo Freire. A libertária, que reúne os defensores da autogestão pedagógica, né? E a crítico-social dos conteúdos, que, diferentemente das anteriores, acentua a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais. Aí a gente tem Paulo Freire. Então, a gente vai falar da libertadora, né? Que é a proposta de Freire, né? Parte do estudo, geralmente, da realidade, é a fala do educando, né? A organização, a fala do educador, os temas geradores que são extraídos da prática de vida desses educandos, né? Da problematização dessa prática. Então, é tudo voltado para isso. E ele dizia o papel da escola. Não é próprio da pedagogia libertadora falar em ensino escolar. Ela geralmente não é a sua marca, né? Ela fala mais de uma atuação não formal. Não? Entretanto, alguns professores, hoje em dia, né, eles engajados no sistema escolar, eles vêm adotando esses pressupostos dessa pedagogia. Porque essa pedagogia ela é mais não formal, né? Assim, quando se fala, gente, em educação em geral, diz que ela é uma atividade onde professores e alunos, mediatizados pela realidade que apreendem e da qual extraem o conteúdo de aprendizagem, atingem um nível de consciência desta mesma realidade, a fim de nela atuarem no sentido de transformação social. Então, a gente tem aí o papel da escola, dentro da libertadora, conscientizar sobre a realidade para a transformação social.
Aí vem, né? Nessa frase, quem é o sujeito? O governador não valoriza os professores. Bom sujeito é que não deve ser, diz o aluno. Ah, não disse? A escola não é lugar para essas coisas. Ideias, sonhos, desejos, curiosidades, sentimentos, sexualidade, política, experiências pessoais. Então, essa é a educação libertadora, né? Tanto a educação tradicional, denominada bancária, que visa apenas depositar informações sobre alunos, quanto a educação renovada, que pretendia uma libertação psicológica individual, eles consideram como domesticadoras, pois em nada contribuem para desvelar a realidade social de opressão. Então, essa educação libertadora, ela vai questionar o quê? A realidade das relações do homem com a natureza e com os outros homens, visando uma transformação. Daí ser uma educação crítica. Quando a gente questiona, gente, assim, essa divisão de classes, principalmente, né, a gente tem uma educação que ela é bem diferenciada. Você tem uma escola pública e uma escola particular. Vai para a escola particular aqueles que têm capital, aqueles que podem pagar. E a escola pública fica aqueles que não podem. Então, isso é uma relação, né, que a gente pode falar de diferença, né? É uma relação crítica dentro da escola. Então, os conteúdos de ensino são denominados temas geradores, são extraídos da problematização da prática de vida dos educandos. Então, os conteúdos tradicionais, segundo eles, são recusados, porque cada pessoa, cada grupo, cada grupo envolvido na ação pedagógica dispõe em si próprios, ainda que de forma rudimentar, dos conteúdos necessários dos quais se parte. Então, os conteúdos, eles vão ser resultados de uma metodologia, de metodologias que a gente pode chamar de dialógicas, né? O importante não é a transmissão dos conteúdos específicos, mas despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida. Então, como geralmente esse tipo de ensino, eles eram feitos, por exemplo, em locais como as igrejas, né, que tinha um salão onde você poderia alfabetizar os adultos, que é mais voltado até para os adultos, né? E que você poderia extrair dali a própria vivência deles, os temas que eles poderiam ser alfabetizados. Lembra quando eu falei que se fosse uma comunidade pesqueira, vamos lá, vamos ver quem lembra, que palavras poderiam ser trabalhadas, poderiam ser extraídas do trabalho deles, né? Peixe, o que mais? Vamos lá, gente. Comunidade pesqueira. Que palavras a gente poderia extrair para discutir os problemas dele? Aí, ó, da pesca. Rede, as canoas ou barcos, né? E ali eles iriam, o importante para eles ali era despertar uma nova forma como a experiência vivida, você discutir os problemas sociais, os problemas do trabalho, tudo isso era discutido ali e você poderia alfabetizar em cima desses temas geradores. Aí se fosse da construção civil, pedreiros, aí ó, a gente tinha tijolo, a gente tinha telhado, a gente tinha uma série de coisas. Mas o importante era discutir os problemas da comunidade, os problemas sociais que eles vivenciavam nessa situação de oprimido e opressor. A transmissão dos conteúdos estruturados a partir de fora é considerado como invasão cultural ou depósito de informação, porque não emerge do saber popular, do saber deles, né? E quais os métodos de ensino? O método de ensino nesse momento é a relação do diálogo, autêntico diálogo, aquele que os sujeitos do ato de conhecer se encontram mediatizados pelo objeto a ser conhecido. Então, o diálogo engaja o quê? Ativamente a ambos os sujeitos do ato de conhecer, educador e educando, e educador. Então, não havia... havia o quê? Uma troca mútua. Educador aprende e educando também aprende.
ao mesmo tempo, porque muitas coisas que se passavam, né, nessas trocas acabavam sendo o quê? Aprendizagem para ambos. Então, o diálogo era o mais importante, a troca. Assim sendo, a forma de trabalho educativo é o grupo de discussão, a quem cabe autogerir a aprendizagem, definindo o conteúdo e a dinâmica das atividades, né? O professor, ele vai ser o quê? O animador, que, por princípio, deve descer ao nível dos alunos, adaptando as suas características ao desenvolvimento próprio de cada grupo. Então, o professor é aquela pessoa que está ali para conduzir, mas que também tem que se adaptar ao diálogo, né? Tem que se adaptar às características do seu público. Quais os passos da aprendizagem? Primeiro, a codificação, né? Que é a linguagem ou os símbolos usados para a comunicação. A decodificação, que é o processo em que a mensagem é traduzida na mente do receptor, que é a interpretação dele, né? E a problematização da situação, que permitirão aos educandos um esforço de compreensão do vivido, até chegar a um nível mais crítico de conhecimento da sua realidade. Sempre através da troca de experiência em torno de quê? Da prática social, que eles vivem naquele local, naquela comunidade. E como que é esse relacionamento, professor-aluno? Baseado no diálogo, como método básico, né? A relação horizontal, onde educador e educandos, né, se posicionam como sujeitos do conhecimento. Eu aprendo com você, você aprende comigo. O critério de bom relacionamento é a total identificação com o povo, sem o que a relação pedagógica perde consistência. Então, você tem que gostar daquilo que você está fazendo enquanto professor também, né? E quais são os pressupostos de aprendizagem? A própria designação de educação problematizadora, como correlata da educação libertadora, que revela a força motivadora da aprendizagem. A motivação se dá a partir da codificação de uma situação-problema, da qual se torna distância para analisá-la criticamente. Esta análise envolve o exercício da abstração, através do qual procuramos alcançar, por meio de representações da realidade concreta, a razão de ser dos fatos. Porque sempre surgiam aquelas questões de ordem, da própria organização da comunidade, os problemas que precisavam a comunidade, isso tudo fazia com que eles pudessem analisar e procurar soluções para resolver aqueles problemas que surgiam. Ensinar exige sempre compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Aí a gente tem também a progressista libertária. Então, a progressista libertária, ela vai falar que a pedagogia libertária, ela espera que a escola exerça uma transformação na personalidade dos alunos no sentido libertário e autogestionário. O que é autogestão? Seria você administrar uma empresa feita pelos próprios funcionários com uma direção administrativa. É uma gestão que a gente vai chamar de coletiva. Olha a ideia, né? É uma pedagogia mais baseada de liberdade, né? Libertária porque ela é baseada na liberdade no sistema escolar. O indivíduo é visto como o quê? O produto social. Então, valoriza o quê? A autogestão, acredita sempre na liberdade total. O que a gente acha, às vezes, que não é tão certo, né? Será que isso daria certo dentro de uma escola? Então, ela é totalmente contra o autoritarismo, ela é anti-autoritária e autogestão, né? São seus princípios fundamentais na proposta, né? A ideia básica é introduzir o quê? Modificações institucionais a partir dos níveis subalternos, que em seguida vão contaminando todo o sistema. Então, a autogestão, por uma educação que ajude a pensar e não que nos ensine a obedecer, autogestão, nem Estado, nem privado. Vocês sabem muito disso, porque eu vivi uma época, por exemplo, que a gente tinha eleições para diretores dentro das escolas municipais.
Hoje a gente já quase não vê isso, né? A gente vê indicações, não é verdade? É indicado. Mas eu vivi a época que eu trabalhei numa escola municipal, foi em 1984 e 85. Eu trabalhei numa escola do curso normal e era uma escola municipal, apesar de não ser competência, né, de ensino médio. Dentro dessa escola, o que acontecia? A gente, nessa época, a gente podia fazer a eleição de diretores, como eu peguei também na escola estadual. Hoje eu acho que tem umas provas que você faz, né? Mas antigamente era só indicação política. Então, a escola, gente, instituirá, com base na participação grupal, mecanismos institucionais de mudança, como assembleias, conselhos, eleições, reuniões, associações, de tal forma que o aluno, uma vez atuando nas instituições externas, leve para lá tudo o que aprendeu. Outra forma de atuação da pedagogia libertária correlata à primeira é, aproveitando a margem de liberdade do sistema, criar grupos de pessoas com princípios educativos autogestionários, associações, grupos informais, né, escolas autogestionárias. Mas é meio difícil isso, né, hoje em dia. Há, portanto, um sentido expressamente político, à medida que se afirma o indivíduo como produto social e que o desenvolvimento individual somente se realiza no coletivo. A autogestão é, sim, o conteúdo e o método. Resume tanto o objetivo pedagógico quanto o político. Então, é sempre a preparação, né, de uma gestão coletiva, onde todo mundo trabalha junto. Seria interessante, né? A pedagogia libertária, na sua totalidade, mais conhecida entre nós, que é a pedagogia institucional, pretende ser uma forma de resistência contra a burocracia como instrumento de ação dominadora do Estado, que tudo controla. Controla professores, controla provas, controla os programas, retirando a autonomia, que é difícil, né? Tudo gira em torno. Então, e os conteúdos de ensino? Os conteúdos de ensino, as matérias são colocadas à disposição do aluno, mas não são exigidas. São um instrumento a mais, porque o importante é o conhecimento que resulta das experiências vividas pelo grupo, especialmente a vivência de mecanismos de participação crítica. Conhecimento aqui não é a investigação cognitiva do real, para extrair dele um sistema de representações mentais, mas a descoberta de respostas, necessidades e exigências da vida social. Então, tudo é voltado para o coletivo, tudo é voltado para a vida social. E eles dão mais importância a isso. Assim, os conteúdos propriamente ditos são os que resultam de necessidades e interesses manifestados pelo grupo, né? E que não são necessárias nem indispensavelmente as matérias de estudo. E qual é o método de ensino? É na vivência grupal, na forma de autogestão, que os alunos buscarão encontrar as bases mais satisfatórias de sua própria instituição, graças à sua própria iniciativa e sem qualquer forma de poder. Trata-se de colocar na mão dos alunos tudo o que for possível, o conjunto da vida, as atividades e a organização do trabalho no interior da escola. Menos o que? A elaboração dos programas e a decisão dos exames que não dependem nem dos docentes, nem dos alunos. E essa relação professor-aluno? A pedagogia institucional visa, em primeiro lugar, transformar a relação professor-aluno no sentido da não diretividade, isto é, considerar o início, a ineficácia e a nocividade de todos os métodos à base de obrigações e ameaças. Embora o professor e aluno sejam desiguais e diferentes, nada impede que o professor se ponha a serviço do aluno, sem impor suas concepções e ideias, sem transformar o aluno em objeto. Então, o professor ele vai ser o quê? Um orientador e um catalisador. Ele se mistura ao grupo para uma reflexão em comum. Ele está sempre no grupo, sempre com os alunos. E os alunos são livres frente ao professor. Também este é em relação aos alunos. Ele pode, por exemplo, recusar-se a responder uma pergunta, permanecendo em silêncio.
que ele achar, né, que cabe a ele, né, nesse momento ficar em silêncio, porque ele pode perceber também que esse aluno, naquele momento, não está, por exemplo, prestando atenção, não está dando atenção, então ele pode também se recusar, né, a responder qualquer resposta. Cabe ao professor... Marinelli. Oi, fala. Teve uma vez eu vi um vídeo, não lembro o nome da escola agora, mas tem uma escola lá na Rocinha que ela funciona mais ou menos nesse esquema aí. As turmas, os alunos até têm turma, só que não tem salas. Um aluno do 6º ano pode se juntar com o do 7º, com o do 8º. É uma experiência diferente, né? E eles estudam como grupos de pesquisa, né? Vamos supor, eu quero aprender sobre tal assunto. Eles vão lá, estudam sobre aquele assunto e depois se juntam com o professor, assim, para tirar dúvida, eu achei isso muito legal. Já ouvi também. Eu vi também em outro lugar, não sei se foi em São Paulo que eu vi isso, que minha aluna foi, que também é assim. Em São Paulo tinha, mas acho que fechou, Marinéia. Fechou. O pessoal da escola visitou. Exatamente, teve uma visita, eu acho que foi no ano passado ou retrasado? Foi ano retrasado. Não foi no ano retrasado? Eles estudam em lonas de circo. Lonas de circo. Isso aí. Eu estava lembrando aqui. Era em lonas de circo. Mas olha só, é um tipo que é muito aberto, fica tudo muito aberto. Como que a gente pode fazer uma avaliação disso? Se você for observar, né? Fica assim, eu estou falando em termos da libertária, gente, tá? Estou falando dessas outras escolas não, porque eu acho que até as meninas vieram encantadas quando elas foram lá. Uma pena que acabou, né? Porque... E lá a criança, eles escolhiam até o que eles queriam aprender. Exato. Assim, de conteúdo. Ela me falou e isso. Tal. Foi a Luana que foi. Não sei se você conhece. A Luana que foi. E ela voltou muito empolgada quando ela foi lá. Em nenhum momento esses papéis do professor se confundem como de modelo, pois a pedagogia libertária recusa qualquer forma de poder ou autoridade. Então, nesse sentido, faz bem assim essa escola da Luana e essa escola da Rocinha. Pressupostos de aprendizagem. As formas burocráticas das instituições existentes, por seu traço de impessoalidade, comprometem o crescimento pessoal. A ênfase na aprendizagem formal, via grupo, e a negação de toda forma de repressão visam favorecer o desenvolvimento de pessoas mais livres, que é o que visa, né? A motivação está, portanto, no interesse em crescer dentro da vivência grupal, pois supõe-se que o grupo devolva a cada um de seus membros a satisfação de suas aspirações e necessidades. Outra tendências pedagógicas correlatas a essa. A pedagogia libertária abrange quase todas as tendências anti-autoritárias em educação, entre a anarquista, a psicanalista, os sociólogos e também dos professores progressistas. Aí a gente chega à nossa última tendência, porque eu ainda queria passar um vídeo que tem, assim, que faz assim, um relato rápido. Não sei nem se eu vou conseguir colocar direito, né? Apareceu no Brasil no fim dos anos 70. Qual o papel da escola? Essa aí já vai falar mais da questão da importância dos conteúdos, né? A difusão dos conteúdos é a tarefa primordial. Não conteúdos abstratos, mas vivos, concretos e, portanto, indissociáveis das realidades sociais, sempre baseado, sempre linkado com essa realidade social. E a valorização da escola como instrumento de apropriação do saber é o melhor serviço que se presta aos interesses populares, já que a própria escola pode contribuir para eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Então, a escola, nesse momento, ela é importante na crítica social dos conteúdos, porque é onde tem esses conteúdos que podem ser passados para os alunos, para que eles possam competir, né? Eles possam sair dali e competir, poder fazer o seu vestibular, né? O seu Enem hoje em dia, poder entrar num curso universitário. Isso que é importante, é dar muita importância aos conteúdos. Então, a formação, a competência, o profissionalismo, o desafio, a experiência. Se a escola é parte integrante
todo social, agir dentro dela é também agir no rumo da transformação da sociedade. E se o que define uma pedagogia crítica é a consciência de seus condicionamentos históricos sociais, a função da pedagogia dos conteúdos é dar um passo à frente no papel transformador da escola, mas a partir das condições existentes. Em síntese, a atuação da escola, nesse momento, consiste em preparar o aluno para o mundo adulto e suas contradições, fornecendo-lhe um instrumental por meio da aquisição de conteúdos e da socialização, para que ele possa participar, né, da vida democrática, da vida na sociedade. E como que são esses conteúdos de ensino? São os conteúdos culturais universais, que se constituíram em domínios de conhecimentos relativamente autônomos, incorporados pela humanidade, mas permanentemente reavaliados face às realidades sociais, que são os conteúdos mesmo que nós trabalhamos, né, de uma forma geral. E os métodos de ensino? A questão dos métodos se subordina ao dos conteúdos. Se o objetivo é privilegiar a aquisição do saber e de um saber vinculado às realidades sociais, é preciso que os métodos favoreçam a correspondência dos conteúdos com os interesses dos alunos e que estes possam reconhecer nos conteúdos o auxílio ao seu esforço de compreensão da realidade. Quer dizer, para cada disciplina, existe o quê? Métodos que a gente pode considerá-los gerais, por exemplo, o método de exposição verbal, exposição oral. Todas as matérias o utilizam, mas existem métodos que são específicos, de repente, para uma disciplina diferente, que você vai trabalhar coisas diferentes. Vai trabalhar método de solução de problemas. Então, vai depender da proposta, né, da matéria, do que você quiser trabalhar. E como que é a relação professor-aluno nesse momento? Gente, a relação, o professor é o mediador. Ele vai ser o mediador entre a relação pedagógica, né, com seus alunos, colaborando, né, fazendo com que eles possam progredir nessa troca, né, nessa interação entre o meio natural, social e cultural, fazendo com que eles possam adquirir conhecimento, que eles possam formar a sua cidadania, ter a sua formação, mas que eles possam também ser considerados seres transformadores, né? Eles possam também sair dali para o mundo do trabalho. Eles possam sair dali direto para vencer, né? Eles possam vencer. Essa é a importância. O papel do adulto é insubstituível, mas acentua-se também a participação do aluno no processo, ou seja, o aluno, com sua experiência imediata num contexto cultural, participa na busca da verdade ao confrontá-la com os conteúdos e modelos expressos pelo professor. E quais são os pressupostos aí? Por um esforço próprio, o aluno se reconhece nos conteúdos e modelos sociais apresentados pelo professor, assim pode ampliar sua própria experiência. O conhecimento novo se apoia numa estrutura cognitiva já existente, ou o professor provê a estrutura de que o aluno ainda não dispõe, quer dizer, os conhecimentos prévios. Se ele não tiver, o professor tem que auxiliá-lo nesse momento. Então, tendências progressistas, a gente tem aí os métodos de ensino, a relação professor-aluno, que a gente viu, os conteúdos, a postura pedagógica, o papel da escola, né? As manifestações da prática escolar, os pressupostos de aprendizagem. Bom, eu vou voltar um pouco. Opa, como é que eu volto aqui? Interromper esse compartilhamento e vou tentar ver se sai o outro. Espera aí. Eita, só um minuto. Tá dando para vocês verem?
Não deu para entender o que você falou, Marinai. Sabe por quê? Eu acho que eu não coloquei ele aqui. Espera aí, só um minutinho. Eu sabia que eu ia me perder um pouco nisso. Eu quero colocá-lo aqui para... Eu quero colocar esse aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Está aparecendo alguma coisa para vocês aí, um vídeo? Não. Para mim, não. Eu acho que ele não vai aparecer, gente. Eu sabia que ele é meio... Eu não vou conseguir colocá-lo, pelo que eu estou vendo. Para mim, eu tinha colocado ele aqui. Quadro branco. Você está fazendo pelo compartilhamento de tela, Marinéia? Tô. Acho que não, peraí. Compartilha a tela e vai no seu Não, arquivo. peraí, é porque aqui está compartilhar. Vou voltar aqui. Eu puxei. Peraí. Compartilhar a tela. Eu acho que ele não veio para minha tela. Eu tenho que botar... Aí, ó, ele vai direto. Então, compartilha a tela onde você está primeiro. Vai aparecer a tela do seu computador para gente. Só um minuto. Peraí. Ó. Mas eu não tenho que colocá-lo? Ó. Primeiro tem que compartilhar a tela. Compartilha a tela. Compartilhei a tela. Mas aqui não apareceu nada. Pois é. Eu não sei porque ele não está aparecendo. Não aparece. Depois que você compartilha a tela, que você coloca o vídeo aí, ele passa normal. Não, mas sabe qual é o problema? Só um minuto. Não. Deixa eu voltar aqui. Beatriz. Ele está aqui na minha aba aqui embaixo, mas ele quando eu abro ele não aparece. Ah, ele era interessante. Espera aí. Deixa eu tentar de novo aqui. Quando você compartilha a tela, você compartilha pelo esse sinalzinho verde que a gente tem embaixo? Aham. Eu acho que ele já até sumiu aqui. Eu vou tentar de novo ele aqui, ó. Espera aí. Vou tentar de novo. Coloquei ele de novo aqui embaixo. Quando você passa o slide pra gente, como que você faz? Eu deixo ele aqui embaixo. Não, mas para compartilhar a tela. Não, aí eu busco ele aqui. Mas ele está indo direto, entendeu? Eu não estou entendendo é isso. Porque quando eu vou dar minha aula para as crianças, eu deixo o meu vídeo salvo em alguma área do computador. Ele já estava salvo aqui embaixo, é isso que eu estou achando estranho. Aí Só que ele está indo direto. Quando eu vou passar para eles, eu entro lá no compartilhamento embaixo, verdinho de tela. Aí aparece a minha tela do computador para eles. Aí eu vou lá no arquivo onde está o vídeo. E pega ele. E abro. Não, aí abro lá, que aí automaticamente o que está passando para mim passa para eles. Eu estou achando estranho porque ele não está indo. Porque o outro eu fiz assim. Ele não foi. Só que se o rapaz, na hora que salvou para mim, não salvou legal. Deixa eu ver aqui. Só se ele não quer ir, né? Tá zangado comigo.
Se você também baixou direto do YouTube, alguma coisa assim, dá para colocar direto também. Mas vocês não estão vendo na hora que ele abre para mim, eu vejo. Mas vocês não estão vendo. Gozado. Ele não entrou. Ah, gente, vou desistir dele. Senão a gente vai ficar aí, ele ainda leva uns minutos. Queria tanto passar, mas vai ter oportunidade. Antes da prova eu passo ele, né? Para fazer a revisão. Não posso fazer isso? Eu vou fazer isso. Antes da nossa avaliação, eu passo ele para a gente fazer uma revisão rápida. Pode ser? Pode. Se deu problema? Não estou conseguindo. Amanhã eu vou ver com o rapaz que gravou para mim. Pode ter sido alguma coisa, porque o pessoal lá da universidade. Deixa eu falar uma coisa. Está tudo certo para os trabalhos? O meu grupo ainda a gente não começou a fazer, a gente ainda vai começar. É dia 30, hein, gente? Isso que eu estou falando. Já é dia 30. É semana que vem, né? Aí são 4 grupos. Deixa eu olhar aqui. Semana que vem, os grupos para se organizarem. No caderninho tem tanta coisa. Oi. Tem alguém sem grupo? Porque entrou Júlia depois. Fala, amor. Pode falar, Marcele. No caso, para apresentação, você vai querer que todos apresentem, todos os do grupo? De preferência, sim. Uma fala para cada um, alguma coisa, tá? É bom. Vê se a Júlia está em algum grupo. A Júlia está no meu grupo, Marinéia. Você colocou no seu grupo? Ela já estava. Tá. Ah, já estava. Júlia está no seu grupo. Então, olha só. Escola Nova, Anísio Teixeira e Demerval Saviani, semana que vem. Não é isso? Depois, dia 7, Darcy Ribeiro e Paulo Freire. Aí, se sobrar algum tempo, ou nesse dia ou no outro, a gente faz uma... Eu vou tentar ver esse vídeo aí, o que aconteceu. Então, gente... Ô, Marinéia, vai ter algum tempo estipulado para apresentação? É bom, né? É bom ter um tempo, sim. A gente tem 1h30 de aula, geralmente é 1h30, mas sempre começa mais atrasado um pouquinho, não é? É porque tem outros grupos, né? Então tem que dar uma calculada, né? De quanto para cada um. A gente tem, ó. São 3 grupos. E na outra semana são 2 grupos. Então, são 3 grupos na semana que vem. Aí a gente pode ver. Geralmente a gente começa a aula 7h10, até que vai entrando todo mundo, não é isso? Quanto tempo vocês acham? Peraí. 20... Eu tô sem relógio, meu relógio quebrou, fico perdidinha. Se fossem 3 a 1h30 certo, daria, no caso, meia hora. Meia hora para cada um. 20 minutos. A gente pode fazer 20 minutos, né? Quem terminar, depois a gente vai falando dos trabalhos. 20 minutos, tá bom. 20 minutos, né? Para depois a gente fazer comentários, né? Sobre o assunto. Pode ser? Sim. Pode. Então, tá bom. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa.
Eu acho que é isso. Mas eu só vou repassar aqui, gente, que eu estou com 24 alunos. Eu não sei quem chegou depois. Eu sei que Juliana já entrou. Tá. A Bruna tinha pedido para falar que ela tá passando mal, Marinéia. Por isso que ela não participou hoje, a Bruna. Tá passando mal. Marinéia. Oi. Cíntia, cheguei um pouquinho atrasada. Oi, Cíntia, tudo bom? O importante é que mais você ou menos, chegou. né? O importante é que você chegou, minha filha. Ai, que bom, obrigada. Não, sim. Gente, olha só. Mesmo que vocês cheguem mais tarde, entrem na aula, mesmo assim, que esteja no final, eu prefiro que vocês venham. Eu também, professora Vanessa. Estou vendo, Vanessa. Professora Flaviane ficou agarrada no serviço. Tá, mas tem vindo. A Vitória eu já coloquei. Colocou eu, Marinéia? Isabelle? Não, amor, vou botar. Isabelle. Eu também, Marinéia, entrei 7h20. Josiele. Josiele, já botei você, fofa. Ah, obrigada. Então, hoje a gente teve praticamente a turma quase toda, hein? 28. Não, 28 não, mentira. 26. Ai, fico feliz. Muito feliz. Tá bom, gente? Professora, Greucilene, a senhora colocou também. Você tá bonita, hein, Grace? Que foto. Tá bonita, hein? Já botei, meu amor. Já botei. Obrigada. Tá? Olha só. Então, a gente fica certo para a gente, na semana que vem, a gente fazer os trabalhos, 20 minutos para cada grupo, né? Vocês querem fazer alguma pergunta, alguma coisa? O pessoal que fez prova hoje, eu já lancei as notas, tá? Tem umas aí que estão me devendo alguma coisa, mas a gente já conversou. Tá bom? Alguém tem notícia do Carlos Daniel, gente? Eu já comecei falando dele hoje. O Carlos Daniel. Perguntei para ele se ele está com alguma dificuldade de conseguir as coisas, mas é difícil falar com o Carlos Daniel. Ele fala bem assim, difícil. Menina, ele não atende celular. Ninguém sabe dele. Ele falou que ele só consegue acessar a internet na casa de parente ou de vizinho. Aí, às vezes, eu mando mensagem também, ele demora para responder, que ele está no nosso grupo, né? Eu não sei nem se ele vai conseguir apresentar o trabalho. Pois é. Esse que é o problema. Ele conseguiu fazer as provas, Marinéia? Ele não fez. Não fez as provas ainda. Ele não fez, pelo menos a minha prova, ele não fez. Não sei se fez dos outros colegas, entendeu? Porque eu falei com ele, eu falei, Daniel, tá tendo a segunda oportunidade para fazer as provas. Eu também mandei para ele. Aí ele, tá, só que eu não sei por causa de prazo. Eu falei, mas tem uma semana para fazer, você tem que procurar os professores. Mas aí não falou mais nada também. Eu falei com ele isso também, entendeu? Que ele poderia fazer. Ele mandou para mim que soube que estava tendo a chance de fazer a P2, a P1, não sei o quê, agora, mas ele não fez. Aí eu não sei.